Minha gente, estudantes brasileiros vão representar o nosso país em Olimpíadas de Astronomia no exterior. Nós vamos conversar sobre isso com o professor João Batista Garcia Canali, que é coordenador nacional da OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia, e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Professor, é um prazer tê-lo conosco. Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite para falar com seus ouvintes. E eu estou em Brasília, Luísa Inês, e no Rio está Dáurea Gramático, que também vai participar dessa conversa, viu, professor? Boa tarde, professor. Tá Boa tarde. Professor, antes de mais nada, eu queria dizer que há alguns anos eu entrevistei o professor aqui na Rádio Nacional e fiquei fascinada. Eu queria que ele tivesse sido meu professor, porque é impossível a gente não ficar interessado em astronomia quando a gente conversa com o professor Canali. Professor, me conta aí como é que tem tantos alunos, né, que vão participar, que participaram dessa Olimpíada Brasileira e vão então representar o Brasil em vários lugares. Tem, por exemplo, a 11ª Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica na Tailândia, em dezembro, né? Tem outra turma que vai para o Chile, vai para o Chile. Que mais? Tem mais... São essas duas ou tem mais uma? Não, são essas duas equipes que vão representar o Brasil fora do Brasil, sim. E como é que é feita a seleção dessa garotada? Sim, o processo é um pouco complexo, mas a parte fundamental é que participem da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, como você mencionou, e já organizamos há 20 anos, esse ano aí foi a 20ª edição dela, e com isso a gente foi ampliando a cada ano o número de participações, de escolas, de alunos. Estamos aí com um patamar de quase 700 mil alunos por ano participando, desde o fundamental até o ensino médio. E aí, só os alunos do ensino médio que podem representar o Brasil nas Olimpíadas Internacionais. Então, uma vez que ele participou, é do ensino médio e teve uma nota maior ou igual a 7, entre 0 e 10. Então, ele é convidado, todos aqueles que tiveram essa condição são convidados para participarem de um processo adicional de seleção para formar as equipes que então representarão o Brasil. O primeiro passo é ele se cadastrar num site, a partir do qual ele resolve 3 provas online de múltiplas escolhas em 3 meses diferentes, entre geralmente outubro, novembro e dezembro. Depois disso, são cerca de 3 mil que estão nessa situação e vão receber o convite para fazer esse processo de seleção esse ano, né? E em março, os 100 melhores que participaram desse processo adicional das 3 provas online são chamados para uma prova então presencial em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, onde então damos provas de teóricas, provas de identificação do céu a partir de mapa, provas de identificação do céu dentro de planetário, prova de manuseio de telescópio, ou seja, já é um sistema mais complexo de avaliação, e desses 100 tiramos 30, para que também participem ainda de 2 outros encontros presenciais, com provas, treinamentos e listas semanais de exercício. E só depois desse segundo encontro, desses 30, tiramos as 2 equipes que representarão o Brasil nos 2 eventos internacionais. Então, esse processo ocorreu de maio do ano passado até coisa aí de 2 semanas atrás, quando então finalizamos as 2 equipes que irão representar o Brasil na Tailândia, na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica, este ano, em outubro, ou acho que é quase em final de novembro, e outros 5 alunos que vão representar o Brasil numa Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica, que este ano vai ser no Chile, nos Andes chilenos, numa cidade chamada Antofagasta, e uma das atividades turísticas, entre aspas, será visitas aos telescópios europeus que estão numa montanha chamada Cerro Paranal, onde são os telescópios mais modernos do mundo. Então, certamente será uma visita muito impressionante e muito valiosa para os alunos que estarão participando dessa OLA, como chamamos, Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica. E como é que os brasileiros têm se saído nessas Olimpíadas internacionais, nessas competições internacionais, hein, professor?
Bem, na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica, que ocorre em geral na Europa e Ásia, tanto é que esse ano vai ser na Tailândia, e participam dela cerca de 40 a 45 países, entre eles europeus, chineses, japoneses, coreanos, etc. O Brasil tem obtido coisas de 2 ou 3 medalhas entre menção honrosa, bronze ou prata. De 11 edições, 10 edições anteriores, não tivemos ainda nenhuma medalha de ouro. Por outro lado, na Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica, da qual participam entre 10 e 12 países por ano, a equipe brasileira é super bem classificada, obtendo sempre os 5 alunos 5 medalhas, e em geral de ouro e prata, para você ter uma ideia. Então, na Latino-Americana nós saímos muito bem. Contudo, esse ano fizemos modificações no treinamento dos alunos, no processo de seleção, listas semanais de exercícios, nos mesmos moldes das questões que ocorrem nas Olimpíadas Internacionais, de modo que estamos aí esperançosos de que a equipe desse ano consiga a medalha de ouro também na Olimpíada Internacional lá na Tailândia. Dáurea? Então, eu queria saber do professor, eu estou ouvindo aqui fascinada, porque eu também sou doida por astronomia. Eu queria saber, professor, o astrônomo é uma pessoa um pouco sonhadora, né? Porque tem algumas coisas que ele nunca vai conseguir alcançar, mas está sempre buscando, sempre procurando. Além de ser sonhador, qual é outro requisito necessário para uma pessoa ser astrônoma? Eu acho que ser curioso em querer saber como o universo funciona. Eu acho que o astrônomo é um pouco assim megalomaníaco para saber em grande escala, né, como o universo funciona. Tal qual os físicos fazem suas pesquisas, né? Os astrônomos querem saber como as estrelas se formam, como elas evoluem, porque temos estrelas com temperaturas de 3.000 graus e estrelas com temperatura de 30.000 graus na superfície, porque tem cores diferentes, né? Está relacionado à temperatura. Temos a questão das galáxias com diferentes formas, por que elas se formam dessa maneira, como as galáxias evoluem, como as estrelas e as galáxias envelhecem, como o universo surgiu, da onde ele veio, para onde ele vai, né? Por que o universo está se acelerando, se afastando, cada galáxia uma das outras. Parece que temos uma matéria estranha no meio intergaláctico chamada matéria escura. Então isso tudo desafia, né, o conhecimento humano, e a gente busca sempre entender o universo onde existimos, quer seja aqui na superfície da Terra, quer olhando para o espaço. E essas distâncias estão cada vez mais próximas, uma vez que a tecnologia espacial permite a gente ver cada vez com melhor detalhe, maior resolução, mesmo as estrelas, as galáxias mais distantes, que, digamos assim, são as galáxias do início do universo. Então, cada vez mais temos informações mais precisas e maior abundância, que permite a gente tentar entender o universo melhor. O computador é um auxiliar fantástico, não é, nessa área? Não só o computador, né, com suas capacidades de processamento cada vez maiores, mas também a astronáutica, que nos permite colocar telescópios de raio-x, de ultravioletas, ou seja, radiações que não chegam na superfície da Terra. A gente coloca o telescópio no espaço. E aí, então, ainda com mais detalhes, a gente consegue observar o universo. E uma tecnologia ainda mais recente são as chamadas as detecções de ondas gravitacionais, né? Houve alguns poucos eventos detectados, né, até agora, comprovaram previsões da teoria da relatividade, né? Mas é uma outra janela que a astronomia está abrindo para estudar o universo através de ondas gravitacionais, né? Ô, professor, Luísa? E essas Olimpíadas, o senhor acredita que tem estimulado o maior número de alunos a gostarem de física e de astronomia? Bem, eu perguntaria para você, se você ganhasse uma medalha, você não ficaria muito feliz? Eu só de ouvir o senhor falar, eu já fico com vontade. Já é uma medalha. Quando passamos de uma Olimpíada, almejamos ganhar algum prêmio.
E na educação, a motivação é fundamental. Ninguém obriga uma pessoa a aprender algo se ele não estiver interessado em aprender. Mas quando ele está motivado, ele até estuda por conta própria, cada vez mais, já vai além do que o professor ensina na sala de aula. E agora nós temos uma verdadeira biblioteca mundial na ponta dos dedos, que é a internet. Então, o aluno, uma vez motivado, interessado, ele avança sozinho naquela ciência, nos conhecimentos daquela ciência. Então, a Olimpíada estimula o aluno, desafia o aluno. E nós entendemos que a premiação é fundamental na educação, por isso mandamos certificado impresso, pronto para ser entregue ao aluno, com o nome dele gravado no certificado. E mais, premiações são fundamentais. Por isso mesmo entregamos 45 mil medalhas todo ano. Cerca de 5% dos alunos são premiados na Olimpíada de Astronomia e Astronáutica. Também na Mostra Brasileira de Foguete que organizamos, dessa ordem são os números de alunos premiados. Um aluno premiado com uma medalha está muito mais motivado a continuar estudando, não só astronomia, porque para entender bem astronomia ele tem que saber ler perfeitamente as questões, então saber ler o português, obviamente, precisa se inteirar bem da matemática, pois à medida que ele avança do ensino fundamental ao ensino médio, as provas vão precisar usar cada vez mais matemática, então ele também vai aprender mais matemática, mais física, até química e geografia também são abordadas nas nossas Olimpíadas, a história das ciências também, ou seja, a gente induz o aluno a se aprimorar em conhecimentos gerais e não só em astronomia. Por isso a gente gasta todo o nosso tempo, todo o recurso que a gente tem, organizando há 20 anos essas Olimpíadas, e o contato que temos com alunos e professores nos estimulam a continuar fazendo isso, pois percebemos que é extremamente benéfico ao professor, ao aluno, aos pais dos alunos, à escola como um todo, quando esses alunos têm um excelente desempenho nas provas que são organizadas por astrônomos profissionais, por engenheiros aeroespaciais, seja fora do âmbito da escola. Então, quando eles saem bem nesse tipo de avaliação, com certeza eles tendem a sair bem em outras avaliações também. Muito bem. Professor, eu vou agradecer. Muito obrigado, nosso tempo aqui acabou, mas eu ainda quero ver se dá para eu falar o nome dos alunos que vão participar dessas Olimpíadas Internacionais, se não der agora, depois do Nacional Informa a gente volta falando o nome dessa garotada brilhante. Nós falamos aqui com o professor João Batista Garcia Canali, coordenador nacional da OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Parabéns a todos, desde aquele que não ganhou medalha, mas que entrou mesmo assim nessa Olimpíada, e que possamos ter então mais alunos motivados, não só no ensino médio, mas depois também a escolherem novas profissões, né? Um abraço, professor. Obrigada, professor. Para vocês todos. Grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu passo aqui o nome dos alunos. Bruno Goressen Melo, do Pará, João Vitor Guerreiro Dias, de São Paulo, Natan Luiz Bezerra Martins, Pedro Pompeu de Souza Brasil Carneiro e Vinícius Azevedo dos Santos, do Ceará, vão representar o Brasil na 11ª Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica na Tailândia em dezembro. Bruno Caixeta Piazza, Danilo Bissoli Apendino, Fernando Ribeiro de Sena, Henrique Barbosa de Oliveira e Miriam Arumi Koga, todos de São Paulo, fazem parte da seleção brasileira que vai disputar a 9ª Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica no Chile em outubro. Boa sorte para todos!